E aí, filhão, beleza? Estamos mais aqui para dar um grau aí, né? Serve para atualidade, serve para reportagem, como a gente está fazendo no Croco News aí, nosso jornalzinho informal, jornalzinho Xelebré. E aqui, meu filho, hoje as favas do peronismo com esse aqui, Carlos Menem, que nasceu em julho de 1930 e veio a falecer agora, se não me engano, dia 14 de fevereiro, aos 90 anos de idade, 44º presidente argentino, e foi peronista, mas praticamente um peronista dissidente, a gente vai explicar daqui a pouco. Foi prefeito de Buenos Aires em 1973 e aí foi destituído da prefeitura de Buenos Aires em 1976, quando houve o golpe militar na Argentina. E depois ele governou a Argentina de 1989 a 1990. Lembrando a vocês também que depois ele tornou-se senador a partir de 2005 e era senador até hoje, o que tornou o Menem muitas vezes imune às situações de acusações quanto a tráfico de armas, extorsão, suborno, né, desvio de dinheiro público, tudo aquilo que faz parte do grande cabedal dos líderes latino-americanos que se prezam. Então, filho, aqui é o seguinte, na realidade, o Carlos Menem, como eu falei para vocês, em 1976 houve o golpe de Estado na Argentina, quando assumiu aí a junta militar, depois Videla, Galtieri, aquele pessoal todo, ficou de 1976 a 83, nós temos um vídeo onde falamos sobre a Argentina, sobre isso, e depois tivemos as eleições diretas, né, de Raul Alfonsín, não, ficou de 76 a 84 ou 5. Raul Alfonsín assumiu, acho que em 85, como presidente da Argentina. Raul Alfonsín não conseguiu acabar o seu mandato, ele foi pressionado e depois saiu do mandato devido à hiperinflação, que chegou a 3.000% ao ano. Meu filho, você não sabe o que é uma situação de hiperinflação faz tempo. Situação de hiperinflação no nosso país, ela acabou na época do governo Itamar Franco, quando foi feito o Plano Real, foi capitaneado ali pelo Fernando Henrique Cardoso, tá? Então é isso, essa é a situação. Mas o Menem teve situações interessantes. Ele era peronista e os peronistas eram ligados muito ao cunho social. Mas ele adotou as medidas que o pessoal chama das medidas do consenso de Washington, que foi criado em 1989 e deu aquele boom naquilo que nós chamamos de neoliberalismo econômico. Então, o que acontece? Menem está aqui escrito que ele fez então a privatização de empresas. Olha que interessante. Na época que Menem entra na Argentina, praticamente entra o Collor aqui no Brasil. Não é? Tanto é que vocês sabem que em 1991 nós tivemos o famoso Tratado de Assunção que criou o Mercosul. Então houve uma aproximação econômica da Argentina e Brasil. E um dia a gente vai falar sobre o Mercosul, porque que nunca, sempre é difícil o Mercosul. Então Menem aqui, como diz a reportagem, na realidade não é nem reportagem, é um obituário. Obituário é algo dizendo que o indivíduo morreu. Mas nós estamos falando sobre ele para você entender os vestibulares. Então daqui, privatizou empresas, abriu o negócio para o exterior. Foi o que aconteceu quando Fernando Collor assumiu também aqui a abertura da economia, que quebrou várias empresas no Brasil, mas não vamos entrar nesse mérito aqui, um dia eu falo sobre o governo Collor. Depois, impôs a paridade cambial entre o dólar e o peso. Então, um dólar, um peso. É o que nós chamamos de dolarização da economia. O real também, quando começou, o pessoal não lembra, o real era mais valorizado do que o dólar. O real era mais valorizado do que o dólar. Depois ficou a paridade um por um. Até que em 1998, se não me engano, acho que se me engano foi isso, em 97 aconteceu aconteceram algumas crises na década de 90, dentre elas o efeito tequila no México em 95, que foi a quebra da economia mexicana. Aconteceu a crise nos dragões asiáticos na Indonésia, quando o governo na época interfere na economia e isso deixou as bolsas instáveis. E em 98 a Rússia deu calote no FMI, que foi o efeito Orloff. E aí aqui no Brasil o FHC então faz o que? Desvaloriza o dólar, o real, que era um por um, então o real, aí um dólar comprava R$ 2. Houve a desvalorização. Ele convoca a Argentina a fazer isso e o Menem se nega a fazer isso. Até porque nos 10 anos de governo de Menem, quando ele entrou,
o que vai acontecer? Os argentinos no começo tiveram realmente, como aqui se diz, reinventou o seu modo de vida argentina, que já foi outrora um dos países mais ricos do planeta. Então, aqui diz aqui que o pessoal comprava dólar, guardava moeda no caixão, não, no colchão, pegava ali, ia para a Europa, eles vinham muito para o Brasil. Santa Catarina, meu amigo, tinha um monte de argentino, né? Pô, dólar, o peso super valorizado. E aí, quando houve a desvalorização, aí houve uma queda do governo argentino. E aí o governo Menem foi até 1989, desculpem, 1999. Ele fica na Argentina. Lembrando que, certa feita, pô, eu não me lembro mais os autores. Foi lançado, tinha dois autores que lançaram um livro fantástico. E foram, eu não sei se eles foram presos, mas os livros foram tirados de circulação. Eles foram processados. Eles colocaram o seguinte, deixa eu ver aqui. Faz de conta que esse é o livro esse aqui. Então pegaram e falaram assim, ó, o título do livro era Plano Econômico do Governo Menem. Pô, legal, os caras iam mostrar. Aí tinha lá a capa, tinha aquela folhinha aqui, né, que é escrito aqui, né, essa filipeta aqui. Aí fizeram a introdução. E o resto do livro era todo em branco, dizendo que o Menem não tinha absolutamente nenhum plano e que a Argentina estava em frangalhos. Menem vai ser substituído por Fernando de la Rúa, que também logo vai se mandar do governo da Argentina pelas convulsões sociais. E no final da década de 1990, final do século XX, a Argentina estava num caos. Deem uma olhada nos seus livros de história, né? O caos argentino. E aí depois Menem sai, né? E depois vai se eleger senador para se garantir, como sempre, ficar impune a determinados processos em que ele levou. Estava sendo processado até hoje, em 2021, mas ele era senador, então, consequentemente, ele conseguia ficar imune. Então, fica para vocês aí o governo Carlos Menem, né, um governo que aplicou, como nós falamos aqui na Argentina, como é que a gente fala? Os ditames do chamado consenso de Washington, que fez com que o neoliberalismo explodisse, privatizações, arrojo salarial e etc e tal. Um dia a gente vai falar sobre isso com calma, sobre o consenso de Washington. E a Argentina virou caos e ela vem se arrastando ali. Apesar de tudo isso, filhão, de tudo isso, a Argentina tem um IDH melhor que o Brasil, tá? Até 2019, com a pandemia, não sei como é que ficou, mas até 2019 o IDH era melhor do Brasil. A Argentina tem expectativa de vida maior que o Brasil, a Argentina tem uma alfabetização muito maior que o Brasil, a Argentina tem uma grande proficiência na língua inglesa, maior do que muitos países da Europa. A educação argentina também, uma educação de qualidade. As livrarias, reza a lenda que em Buenos Aires tem mais livrarias que em todo o Brasil e elas ficam muitas abertas 24 horas, antes da pandemia, claro. Então a Argentina realmente é riquíssima em reservas minerais. Creio que fizemos 8 minutos e 20 segundos, demos aquele toque. Procura nosso vídeo aí sobre a Argentina, problemas sul-americanos. Tamo junto, fião. Já Elvis e aquela paradinha louco Abreu que não pode faltar.